Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças a bom Deus, nós estamos aqui mais um momento, na presença de nosso Deus, podendo aprender com as tuas escrituras, com a tua palavra santa. Amém? Hoje nós estaremos lendo Lucas de número 11, e olha que a palavra de Deus nos ensina. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, e quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Posterior a isso, ele diz assim: dize também, qual de vós terá um amigo, se for procurá-lo à meia-noite, e lhes disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe. Se ele respondendo de dentro disser: não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão aqui comigo na cama, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhes por seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, e se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, e se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhes pedirem? E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios por Beelzebul, príncipe dos demônios. E outros, tentando impedi-lo, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizes que eu expulso os demônios por Beelzebul? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas, sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, achar varrida e adornada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que te mamaste. Mas ele disse: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e guardam. E ajuntando-se a multidão, começou a dizer: maligna é esta geração. Ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem será também para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração, e os condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui está quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração, e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas, e eis aqui está quem é maior do que Jonas. Ninguém acendendo uma candeia
a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho, sendo, pois, os teus olhos simples, também todo o seu corpo será luminoso, mas se seus olhos forem maus, o seu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, toda será luminoso, como quando a candeia te ilumina com seu resplendor. E estando ele ali falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele. E entrando, assentou-se à mesa, mas o fariseu admirou-se, vendo que não se lavara antes de jantar, lavar as mãos antes de jantar. E o Senhor lhe disse: agora vós, os fariseus, limpai o exterior do corpo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos! Quem fez o exterior não fez também o interior? Antes da esmola do que tiverdes, eis que tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a ruda e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer estas coisas e não deixar as outras. Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não o sabem. E respondendo um dos doutores da lei, disse-lhe: mestre, quando dizes isso, também nos afronta a nós. E ele lhes disse: ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmo nem ainda com um dos vossos dedos tocai essas cargas. Ai de vós que edificais os sepulcros dos profetas, e vossos pais os mataram. Bem testificais, pois, que consistis nas obras dos vossos pais, porque eles os mataram, e vós edificais os seus sepulcros. Por isso diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhe mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros, para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas que desde a fundação do mundo foi derramado, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido desta geração. Ai de vós, doutores da lei, que tiraste a chave da ciência, vós mesmos não entrastes, e impediste os que entravam. E dizendo-lhe isto, começaram os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente e fazê-lo falar acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas e procurando apanhar da sua boca alguma coisa para o acusarem. Amém? Meus amados, Lucas de número 11, nós vemos aqui mais outros ricos ensinamentos que Jesus, através da sabedoria do Santo Espírito de Deus, nos ensina. Coisas fundamentais para que possamos adquirir um caráter santo, um caráter segundo a Jesus Cristo. Nós sabemos que eu e você estamos em uma constante reforma interna, como Jesus aqui está ensinando. Então não é só o estereótipo, não é só essa carga física que nós temos que cuidar, sim do nosso interior, onde mora a riqueza, onde está a verdadeira riqueza. Então, aqui de início, Jesus ensina a seus discípulos, um dos seus discípulos que teve a curiosidade de como orar ao Senhor. Ele deixa aqui uma oração, não que seja para ser repetida, entende? Não é uma oração repetida, porque a oração repetida, ela não surte um efeito de uma conversa com Deus, porque vira uma coisa monótona. Mas Jesus está ensinando aqui, através da oração do Pai Nosso, é o rico entendimento que eu e você temos que subtrair dela para o que nós devemos falar com Deus. Quais são os tópicos a serem abordados com o Senhor? O que nós temos que ter de entendimento para falar com Deus. Amém? Então vamos separar por partes. Aqui ele está dizendo de início, Pai Nosso. Quem é o Pai Nosso? Nosso Deus Celestial, o Pai Celestial, o Pai de toda a humanidade, né? O nosso Deus eterno, que estás nos céus. Ele não está na terra, ele está no céu, na tua morada, né? Santificado seja o teu nome. Então está glorificando a Deus sobre todas as coisas. Lembra do mandamento que Jesus diz? Quais são os primeiros mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todo o seu entendimento, sobre toda a ciência, sobre toda a sua vontade, seus desejos, sobre toda a sua força, com a tua vida. Então, santificado seja o teu nome. Deus é santo. Venha o teu reino. Então não está dizendo assim, venha o meu reino, faça as minhas coisas, me dê isso, me dê aquilo. Primeiro de tudo, venha o teu reino.
O que é venha teu reino? Seja feita a tua vontade. É o complemento. Se Deus fala que nós temos que buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas, qual é o fundamento de uma oração de um cristão, para que Deus se agrade de nós? Primeiro de tudo, buscar a vontade de Deus, buscar o reino de Deus nas suas orações. Deus, a tua vontade é primordial na minha vida. Buscar a vontade de Deus e o reino de Deus. O que o Senhor quer de mim? O que eu posso fazer? O que o Senhor deseja que eu faça? Coloque na minha mente, coloca no meu coração a tua vontade, o que eu devo fazer. Amém? Assim na terra como no céu. Tudo que é ligado na terra é ligado no céu e assim vice-versa. Então, assim na terra como no céu, a tua vontade, Deus, faça aqui na minha vida, aqui na terra, como está no céu. Amém? Dá-nos cada dia o pão, o nosso alimento físico. Senhor, não permita que venhamos passar fome. Não permita que nossos familiares, nossos amigos, a nossa nação venha passar fome. Nos conceda o pão de cada dia, tanto o alimento espiritual quanto o alimento físico. Amém? Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nós temos que ter uma conduta limpa, nós temos que ter um nome limpo, temos que ter integridade. Amém? Tanto em questão do pecado, da blasfêmia, tanto questão de contenda, de intrigas, quanto nós não dever nada para ninguém. Amém? Perdoar os nossos pecados, perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu, a quem está nos devendo. Então isso daí são ordenanças do Senhor. Amém? Nos conduza e nos livre da tentação. Nos livra do mal, quer dizer, o Senhor nos conceda escape das ciladas do inimigo. Nós sabemos que nós temos um inimigo espiritual que ele luta 24 horas para tentar tirarmos do foco, para tentar roubar de nós a graça do nosso Senhor. O alimento que nós estamos tendo hoje, a oportunidade que você está tendo de ouvir esta palavra, está sendo um alimento para a tua alma, um alimento espiritual. Nisso, de contrapartida, o inimigo está tentando roubar isso de você. Como? Tirando a sua atenção, te dando tédio, te dando preguiça, te dando falta de atenção, colocando no teu coração para você sair de ouvir essa palavra e fazer outra coisa. Isso tudo, meus amados, isso tudo o inimigo lança diariamente, a todo instante, setas na nossa mente para tentar tragar e roubar-nos. Amém? Então, olha só. Posterior ele tem ensinado isso, né? Uma oração, os fundamentos de uma oração. Jesus aqui passa por uma outra coisa, outro ensinamento, né? Aqui ele fala sobre um homem que estava endemoniado, aonde ele trouxe ali a libertação para esse homem. Amém? E olha só que interessante, mais um tópico aqui que nós possamos abordar. Ele está dizendo aqui em relação à oração, eu acabei pulando um pedaço, mas olha só, em relação ao Pai Celestial, ele faz um comparativo, um contraste para que eu e você venha a entender. Ele diz assim, olha só, que pai terreno que somos nós, que somos maus, nós somos maus. Um filho vem ali e pede algo para teu pai, pede um pão para se alimentar e o pai dá uma pedra. Ou também um filho pede um peixe e o pai dá uma serpente. E ele faz uns comparativos. E ele diz aqui, pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhes pedirem. Amém? Então, meus amados, aqui em questão da oração, Jesus está sendo claro, muito fundamental isso tudo que ele está nos ensinando. Amém? E nós temos que ter esse discernimento para que nós não venhamos cair em tentação, para que nós não venhamos esfriar na fé. É muito importante. Amém? Posterior a isso, aí ele fala sobre ali, né, estava expulsando um demônio, o qual era mudo. O homem estava mudo devido ao espírito imundo que vivia dentro desse homem.
E nisso Jesus repreendeu, libertou aquele homem daquele demônio, e ele voltou a falar. E todos ali ficaram admirados. E nisso, ali outros tentando, pedindo um outro sinal, um sinal do céu, miraculoso. Mas Jesus, conhecendo ali os pensamentos, disse-lhes, né? Todo o reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si cairá. Por quê? Porque eles estavam julgando Jesus, dizendo que Jesus estava repreendendo, né, o espírito maligno daquele homem pelo próprio Satanás. Ele está dizendo, não, você expulsa esses demônios pelo próprio demônio. Então eles estavam tão perdidos ali nas ideias, que estavam tentando de todas as formas tentar tirar Jesus do foco, tentar entrar em contradição, para tentar pegar alguma palavra para incriminar Jesus. E o que Jesus ensina? Ei, como assim? Como que eu posso expulsar demônios pelo próprio Satanás? Ele diz aqui, se Satanás está dividido contra si mesmo, como que teu reino vai subsistir? Como que o teu reino vai aguentar? Pois vocês estão dizendo que eu expulso demônios por Beelzebul. Então, se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? Olha o que Jesus faz, pega lá na ferida. Porque eles serão os vossos juízes. Mas eu expulso os demônios pelo dedo de Deus. Certamente a vós é chegado o reino de Deus. E ele dá uma outra comparação, dizendo aqui, um homem, um pai de família, um guarda valente que guarda armado a tua casa, ele se precavê, ele toma cuidado pelos caminhos que andam, ele não vive uma vida de pecado deliberadamente, entende? Tem uma grande diferença de pecar e pecar deliberadamente. É gostar de pecar, é viver uma vida de pecado, entende? Mas o pai se desvia disso. O pai busca a santidade, busca proteger a tua casa, busca ter integridade com Deus, né? Em segurança. Ali tudo quanto tem, ele está sempre atento, né? Para não ser roubado, tanto no físico quanto no espiritual. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, o vencendo, tira toda a sua armadura e em quem confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. O que Jesus está ensinando? Meus amados, se eu e você não aprendermos a cuidar do que é nosso, em sentido literal eu estou dizendo, tanto na vida física quanto no espiritual, sempre vai vir alguém para tentar nos roubar. Sempre. Seja no físico, seja no espiritual. No físico, são os enviados do inimigo para tentar roubar nossa paz, roubar, né, o que temos, os nossos bens, roubar nossa família. Isso em todos os sentidos. Traição, tudo isso, meus amados. Quem não guarda a tua casa, quem não tem sabedoria e discernimento do Espírito, cai em tentação, cai no engano. E aquele que não guarda a tua fé, que não guarda a tua espiritualidade, não se alimenta espiritual, o inimigo vem e rouba também. Lembra da parábola da semente, dos solos? Então, é isso aí que Jesus está ensinando. Tudo está interligado, né? Então vamos lá para o próximo tópico que Jesus nos ensina. Posterior a isso, aqui aconteceu que, dizendo elas estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que te mamaste. Aqui está dando, né, bem-aventurado o ventre que te trouxe. Aqui está falando a respeito de Maria, né, os peitos que alimentou a Jesus. E ele diz aqui, o ênfase não é esse, não é isso que nós temos que dar ênfase. Ele disse, antes, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Jesus está falando assim, ei, o foco não é isso, o foco não é da onde eu vim, o foco não é quem me criou, o foco não é da onde eu nasci, ei, entenda, o foco aqui para os bem-aventurados é quem está ouvindo a voz de Deus. Quem está ouvindo a palavra de Deus estão guardando no seu coração. Não para de desvirtuar a palavra, não é isso que tem que dar ênfase. Entenda? Bem-aventurado quem segue a Deus, quem tem os teus mandamentos guardados dentro de si e cumpre e aplica isso que Jesus ensinou. Amém? E ajuntando-se a multidão começou a dizer, maligna é esta geração, ela pede um sinal, né? E não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas.
Aqui tem uma grande revelação, meus amados, em questão ao que Jesus está dizendo. O pessoal está pedindo a Jesus um sinal miraculoso, um sinal. Faça um sinal para dizer que tu és mesmo o Filho de Deus. Mostra um sinal para dizer que tu é o Messias mesmo. Eles não estavam interessados em ouvir a palavra de Deus. Eles estavam interessados em tentar pegar Jesus em alguma contradição para tentar incriminá-lo. Isso é fato. Só que Jesus aqui, pela sabedoria do Espírito Santo de Deus, falou assim, olha, não vou dar um sinal a não ser um sinal que já aconteceu. O sinal do profeta Jonas. Quer dizer, Deus ia destruir a Nínive, certo? Ia destruir. Deus já não pensou em destruir a humanidade? Já. Se compadeceu da família de Noé e só a família de Noé se salvou. O resto ele matou tudo. Aquela vez lá no deserto também o povo separado, Jesus ali também revoltado, né, em relação à idolatria, ele ia matar o povo também. Aí Moisés, pela misericórdia, conversou com Deus e Deus ali gostou do ensinamento que Moisés estava tendo e ele se compadeceu do povo. Porque ainda existe pessoas íntegras, por mais que o mundo está totalmente domado pelo mal, mas ainda existe pessoas íntegras. Amém? E o que acontece? Ele falou assim, não vou dar outro sinal senão o profeta Jonas. Eu ia destruir a Nínive, Jonas se desviou do caminho e ele entrou, foi engolido por um peixe, entrou no ventre de um peixe por 3 dias. 3 dias. Quantos dias Jesus falou que ele ressuscitaria? 3 dias. O profeta Jonas disse que ele ficou no ventre do peixe como se fosse um inferno. E Jesus, durante os 3 dias que ele foi fazer, desceu no inferno, tomou a chave da morte, venceu o pecado, venceu a iniquidade, para dar a mim e a você a vitória, para dar a mim e a você o direito de ter vida naqueles que crêem em teu santo nome. Então este era o sinal que ele estava dizendo. O Filho do Homem o será também para esta geração. Então, por conta, assim como Jonas foi o sinal para os ninivitas, o que aconteceu com Jonas era exatamente o que está dizendo em relação com, sabe, a questão de dias. É a mesma coisa, o Filho do Homem será também para esta geração. Em 3 dias ele ressuscitou. Posterior a isso, ele diz também aqui o comparativo, né, que a rainha do sul, que veio de longe simplesmente para ouvir a sabedoria de Salomão. As pessoas ficavam impressionadas com a sabedoria de Salomão, pois a palavra é clara que Salomão foi o homem que ganhou de Deus a sabedoria, algo divino, meus amados. É algo que a ciência não explica. Nós não temos nem como imaginar tamanha sabedoria que aquele homem tinha. Ele dominava todos os assuntos, ele entendia de todas as coisas por natureza, porque Deus deu. Entende? Ele não precisava nem estudar. Foi tudo liberado para ele, então foi algo sobrenatural. Nunca ninguém antes dele obteve tal entendimento e nunca ninguém posterior a ele vai adquirir isso. A palavra de Deus afirma isso. Ninguém teve, ninguém vai ter. Foi exclusivo para ele. Então por isso que as pessoas ficavam admiradas. E essa rainha do sul veio de longe, trazendo ofertas, trazendo manjares, trazendo ali para ele, né, riquezas, como gratidão para poder ouvir ali sobre a inteligência e sabedoria que ele tinha, né? E Jesus fala aqui assim, olha só, a rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Aquele que deu inteligência e sabedoria a Salomão, aquele que deu para ele, sou eu que estou aqui. Amém? Então, meus amados, ele afirma que os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. E ninguém acendendo uma candeia o põe em oculto, nem debaixo do alqueire. Então, quer dizer, Jonas pregou ali para aquele povo e o povo se arrependeu. E o que Deus fez? Teve compaixão e não destruiu aquele povo. Agora está aqui aquele que é maior do que Jonas, pregando para vocês, falando para vocês se converterem, vocês aceitarem a palavra de Deus, e vocês não estão dando ouvidos. Amém? Dê ouvidos para o que Deus nos ensina. Glórias a Deus. Posterior a isso, meus amados, outro ensinamento fundamental que a palavra de Deus nos deixa claro é em relação à candeia do corpo.
Isso é muito simples, meus amados, mas muitos não dão valor, muitos não prestam atenção. Os nossos olhos, o olho do ser humano, é a porta para a nossa alma, é a porta para a nossa vida interior. Então ele está dizendo aqui, se teus olhos forem bons, o teu corpo será luminoso, o teu corpo será luz. Mas se seus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. O que acontece? Se você só fica assistindo coisa que não deve, se você só fica assistindo violência, se você só fica assistindo coisas que não são reais, sabe? Ficções, sabe? Tipo assim, a novela que faz as pessoas viver uma vida que não é dela. Eu falo na questão de sabe, deixar entrar na alma, meus amados. Da pessoa que fica assistindo da Atena, sua destruição, morte. O que está acontecendo? O que Jesus está ensinando a mim e você? Está entrando dentro de ti. Os teus olhos não estão sendo bons, porque você só está enxergando maldade. Está assistindo lá só homossexualismo, isso, aquilo, outro, ou fica vendo pornografia. Meus amados, está deixando entrar dentro de ti coisa ruim. Você está totalmente se estragando por dentro. Isso é muito, muito sério. Muito sério. E é o que ele está dizendo. Se você fizer isso, seu corpo será tenebroso. Vai enraizar coisa ruim dentro de ti. Vai estragar o que é bom. Mas se os teus olhos forem bons, simples, se os teus olhos, sabe, você só focar para o que é bom, o teu corpo será luz. Você vai transbordar o que tem dentro de ti. Se você só alimenta ódio, raiva, por causa das coisas ruins que vem acontecendo no mundo, você vai ficar uma pessoa amarga, você vai ficar uma pessoa que vai transmitir coisas ruins. Quando entendemos que Jesus não chamou nós para sermos isso, e sim para nós transparecer a glória dele, a bondade do Senhor, a luz do Senhor. Então nós não podemos ter trevas dentro de nós. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Tá bom? Isso é um ensinamento que nós temos que ter entendimento. Pois todo o seu corpo é luminoso, tem luz, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te ilumina com o seu resplendor. Amém? Então, meus amados, ali, posterior, Jesus está ensinando tudo isso. Ali os fariseus chamou ele para jantar e ali o único intuito deles era tentar, não só ouvir o que Jesus dizia, mas tentar pegar alguma contradição no que Jesus dizia, alguma coisa. E Jesus ali claramente, olhando para o interior daquelas pessoas, dos fariseus, ele entendia: ei, vocês são tudo hipócritas, vocês são tudo mentiroso. Porque vocês aí se vestem bonitinho como alguém, um doutor da lei, como, sabe, um religioso, mostra para as pessoas de fora que vocês são um santo, que vocês são isso e aquilo, mas dentro de vocês estão podres. Está podre. Olha o que Jesus diz para aqueles homens. Isso serve para nós, meus amados. Se nós estamos aqui sendo hipócritas, fingindo que somos santos, fingindo que nós somos de Deus, nós vamos na igreja, que nós temos uma vida de santidade, mas fora da igreja a gente faz coisas erradas, a gente vive uma vida de pecado deliberadamente, meus amados, nós estamos negando a Jesus. Então fala assim: vocês estão limpando o exterior do corpo, né, de vocês ali, então o exterior do copo e do prato está bonitinho, mas dentro de você está uma podre, está cheio de rapina e maldade. Vocês são loucos. Olha o que Jesus está dizendo, vocês são loucos. Porque Deus, que fez o exterior, também não fez o interior? Por que vocês só estão limpando o exterior para que as pessoas enxerguem vocês o que não é real? Antes, ele fala outra coisa aqui: dá esmola do que tiverdes, eis que tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã, a ruda, toda a hortaliça. Quer dizer, ele está falando assim: vocês finge que cumpre a lei de Deus por completo. Vocês são dizimistas, são ofertantes, vocês são fiéis nisso, trazem aqui a casa de Deus o dízimo e as ofertas, né? Mas, de contrapartida, vocês estão desprezando o juízo e o amor de Deus.
Importava muito mais você cumprir primeiramente essas coisas, que é o juízo e o amor de Deus, a misericórdia para com o próximo, cumprir os mandamentos do Senhor fielmente, posterior fazer os dízimos e as ofertas. Não tem que desprezar um e fazer a outra, e vice-versa, não pode ser assim, tem que ser por completo. E ele fala: ai de vós fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas, nas saudações das praças, quantas pessoas gostam de ser aplaudido. Meus amados, o que Deus nos dá não é nosso, é emprestado. O dom, a sabedoria, a ciência, tudo isso que Deus nos concede ao homem é tudo emprestado. São tudo características de Deus, que Ele põe no ser humano para que o ser humano possa trabalhar para o reino do Senhor. As pessoas se desvirtuam. Se você pegar, sabe, nos lugares onde opera magia negra, onde opera, sabe, o trabalho satânico, Satanás pega pessoas que têm dons, que são dons divinos, são dons de Deus. Satanás não pode dar nada para ninguém. O que Satanás dá? Riqueza, carro, iate, avião, mulheres. É isso que Satanás dá. Aí você pode ir de carro, de iate, com mulheres, tudo pro inferno. E o que Deus dá? Dons, talentos, para que nós possamos ensinar as pessoas a entender que Jesus veio para trazer vida e vida em abundância, que Jesus é o caminho, que é a verdade e a vida. Para que Jesus não venha dizer isso para nós, meus amados, como ele disse para aqueles fariseus: hipócritas, loucos, sois como as sepulturas do que não aparecem. Quer dizer, olha lá, o corpo está podre, você está entendendo? Na sepultura, está podre, mas ninguém está enxergando porque está enterrado. É o que está dentro de vocês. E os homens que elas andam não sabem. Aí os doutores da lei, né, os homens entendidos da ciência, dizem assim: mestre, quando você está dizendo essas coisas aí, você está afrontando a nós. Você não pode fazer isso. Quem é você para falar isso para nós? Nós somos aqui, ó, doutorado, entende? Somos graduado, entendemos do assunto. E você está afrontando nós com essas acusações. É o que Jesus fala: ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar. Quer dizer, vocês ensinam eles o que tem que fazer, mas vocês mesmo, pelo amor de Deus, não faz nada do que vocês ensinam. Quer dizer, vocês explicam a lei, ensinam a lei, aplicam a lei para os outros, para o próximo, mas vocês vivem uma vida terrível. É pecado atrás de pecado. Então, ai de vós, que edificais os sepulcros dos profetas e vossos pais os mataram. Quer dizer, a maldade já está na família e vocês não fazem nada para mudar isso. Então, aqui ele está dizendo: para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas, que desde a fundação do mundo foi derramado. Pessoas que mataram os profetas de Deus, pessoas que martirizaram as pessoas, os homens de Deus, né? Pessoas que hoje em dia ou têm a oportunidade de ouvir a palavra de Deus a respeito do sangue de Jesus Cristo, que morreu. Ele verteu todo o seu sangue na cruz para me dar vida e dar vida para você, para nos ensinar o caminho que devemos caminhar. E quando uma pessoa conhece a Cristo, conhece a palavra de Deus e posterior a isso nega Jesus, meus amados, você está pisando no sangue de Jesus, está sacrificando Jesus novamente, meus amados. Isso não tem perdão. A palavra de Deus é clara. Uma pessoa que é conhecedora da palavra, que aceitou a Jesus, conheceu a graça, que é um favor imerecido, começa a servir a Deus, adorar a Deus, posterior a isso, vive uma vida deliberada do pecado, meus amados. Começa a servir a Satanás, depois que conheceu Jesus, meus amados. Isso é loucura, é doideira. É pisar no sangue de Jesus e a palavra de Deus é clara. É clara. Aquele que faz essas tais coisas com o Espírito Santo de Deus, que blasfema contra o Senhor, isso é uma blasfêmia, pisar no sangue de Jesus. Não tem mais perdão. Pode chorar, pode clamar, não tem mais. Então é muito perigoso, meus amados. Aqueles que são conhecedores da palavra de Deus, não faça tal coisa. Não blasfeme contra o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, isso que nós estamos tendo de entendimento, podendo aprender com Deus, são coisas que eu e você temos que entender que o Senhor quer o que é de melhor para nós, o de melhor. E nós temos que sim, a obrigação de viver uma vida de integridade com Deus, que nós possamos ser simples, humildes, fiéis, lealdade com Deus, buscando sempre a vontade de Deus e não as nossas vontades, porque as vontades do homem são corruptas, mas as vontades de Deus são perfeitas, agradáveis e nos levam para o céu.
Amém? Que Deus te abençoe. Ficou um pouquinho longo, mas tinha de dizer todas essas coisas, meus amados. São coisas importantíssimas, né? Eu tento simplificar, mas eu me empolgo porque é o que Deus arde no meu coração, tá bom? Eu agradeço a tua atenção, de você ter sido paciente em ouvir a palavra de Deus. Isso é ensinamento para você nunca se desviar do caminho do Senhor, nunca permitir que essas coisas entrem em você para que você não venha se estragar e Deus requerer de ti aquilo que Ele te entregou, tá bom? Então Deus te abençoe, que Deus te ilumine, te dê, sabedoria e discernimento para você vencer todas as coisas. Fique na graça e na paz de Jesus.